Amigo aviador, nós estamos aqui hoje com a doutora Flávia Meneghel. Ela é psicóloga formada pela Unipaulistana, pós-graduada pela Escola Paulista de Psicodrama, certificada em coaching integrado pelo Integrated Coaching Institute e realiza atendimento em psicoterapia para adolescentes, adultos e grupos, com especial enfoque em aeronautas, porque a doutora Flávia Meneghel foi por 12 anos comissária de voo, comissária de bordo. E depois disso, já como psicóloga, trabalhou com CRM em companhias aéreas. Então vamos começar a nossa entrevista aqui, doutora Flávia, falando um pouquinho do estresse. No dia a dia, fala-se aí muito de estresse, o termo já ficou até um pouco banalizado, mas do ponto de vista médico, o que é o estresse? Bom, o estresse, daria para a gente falar muita coisa sobre ele, mas de um modo simples e de um modo geral, ele é uma reação psicofisiológica do organismo frente a algo que ameaça esse organismo. Toda vez que a gente passar por uma situação que o nosso cérebro vai entender que é uma ameaça à nossa vida, ele vai acionar o mecanismo do estresse. Então, basicamente, a gente pode falar que é uma reação do organismo para que a gente se mantenha em equilíbrio, para a gente se manter vivo. Basicamente é isso, de uma forma bem generalizada. Ok, e como que o estresse afeta uma pessoa em termos neurológicos, hormonais, imunológicos, etc.? O estresse ele vai afetar todo um sistema imunológico, neuroendócrino, porque é o próprio mecanismo. Então, o que acontece? Como é que isso acontece no corpo da gente? Toda vez que a gente passa por essa situação que o nosso cérebro entende que é uma ameaça, o hipotálamo, que é uma região dentro do nosso cérebro, aqui, que dentre várias funções que ele exerce é de fazer a manutenção de sobrevivência da nossa vida, ele vai fazer com que seja secretado alguns neurotransmissores que vão ativar a hipófise, que é uma outra glândulazinha que fica lá dentro do nosso cérebro, que vai ativar a glândula adrenal, que é uma glândulazinha que fica em cima do rim. Essa glândula, ela vai secretar cortisol, adrenalina e noradrenalina. Isso vai fazer com que a gente tenha a ação de sair de um estado relaxado para um estado onde a gente vai ou lutar, vai enfrentar aquilo que nos ameaça, ou a gente vai fugir. Se você está parado e alguém coloca uma arma na sua cabeça, você vai ter 3 reações básicas. Ou você vai enfrentar aquilo, ou você vai fugir, ou você vai paralisar. Para que você tenha essas reações, a gente tem toda essa descarga hormonal no corpo. Só que se a gente enfrenta a situação e ela passa, o seu organismo ele vai se reequilibrar. Se você passa por situações que você entende constantemente, isso é um agente estressor, você vai ficar constantemente estressado, como a gente diz por aí. E isso vai começar a danificar o seu sistema imunológico. Por quê? Porque a gente vai perder o equilíbrio de descarga hormonal, ou a gente vai ter em excesso, ou vai começar a faltar esses hormônios, e isso vai prejudicar vários aspectos do corpo da gente, onde a gente tem abertura aí para a entrada de doenças. Certo, doutora. E quais seriam, então, os principais indicadores do estresse, No caso dos nossos associados, que são pilotos de avião, no que eles devem prestar atenção? O aviador ele sempre tem que ter um autoconhecimento muito grande. Além de ele ter uma proficiência técnica excelente, ele tem que conhecer aquilo que vai acionar o mecanismo de estresse dele. Então ele tem que parar e pensar, o que é que eu entendo que é uma ameaça para mim? Então isso é muito individual, é muito particular. Para cada pessoa vai acontecer de uma maneira. Por exemplo, é muito comum a gente observar que quando o aeronauta ele recebe a escala de trabalho dele, isso pode ser um agente estressor, pode ser algo que ele entende que aquilo vai provocar uma consequência na vida dele danosa.
ou é porque ele vai trabalhar pouco e no mês seguinte ele vai ter uma renda financeira um pouco abaixo do esperado, isso vai afetar a vida financeira dele, ou é porque ele observa que ele vai trabalhar muito no período da noite, vai fazer com que ele fique cansado, então ele já começa a pensar no futuro. Isso vai gerar ansiedade. Então, receber a escala de trabalho pode ser um agente estressor. Que tipos de situação podem servir como gatilhos do estresse, podem desencadear uma situação estressante? É como eu te falei, é individual. Desde um problema conjugal, um problema com filhos, com pais, com vizinhos, que às vezes o vizinho está fazendo muito barulho, no horário que aquele aviador ele quer dormir, ele precisa dormir, aquele barulho incomoda, isso pode ser um agente estressor, né? Então é muito individual, é como a pessoa vai entender aquela situação. Se ele entende que aquela situação é algo que incomoda, que irrita, pode ser um indicador de estresse para ele. Né? O importante é ele pensar assim, ele ter um autoconhecimento, ele começar a perceber como ele está funcionando no dia a dia. Então, é comum a gente observar muita irritação, impaciência, pensamentos de desesperança, de que não tem mais saída, de que, nossa, minha profissão está cada vez pior, como é difícil, a gente não consegue mais lidar com isso. São sinais de que a pessoa pode estar bastante estressada, porque além de toda uma parte fisiológica, que vai ter alteração hormonal, inclusive dos hormônios responsáveis por trazer bem-estar, alegria, né? Que aí pode levar as pessoas junto, já com características de personalidade que agravam por conta de um estresse, pode levar a pessoa a uma depressão, pode levar a pessoa a um suicídio, não é? Porque ela começa a aumentar aquela crença que ela já tem, de que tudo é difícil, de que tudo é errado, de que as coisas não são como deveriam ser. Então é importante que o aeronauta fique atento à maneira como ele pensa. Eu sempre falo assim, que o aviador, ele é muito eficiente no que ele faz. Ele tem que ser extremamente eficiente, porque ele está lidando com vidas e com a vida dele dentro daquele avião. Ele tem que estar saudável. Ele estuda muito, ele se prepara muito para o trabalho dele. Ele cuida muito de todos que estão no entorno dele. Ele se torna o provedor, né? Muitas vezes até o arrimo da família. Mas ele não é altamente eficiente se ele não cuidar dele. Né? Não adianta nada a gente ter uma árvore que dá frutos e você ir lá fertilizar a árvore, né? Colocar todas as defesas e escudos necessários nessa árvore para que ela dê bons frutos se você não cuida da terra. Então a terra é o nosso aviador, a gente precisa fazer com que o aviador entenda que ele precisa cuidar dele, senão de fato ele não é um profissional eficiente. Ele precisa perceber que se ele tem pensamentos negativos, de desesperança, de descrença na própria profissão, começou a sair de casa com falta de vontade de trabalhar porque eu não começo mais a gostar do meu trabalho, talvez você esteja doente, porque isso pode caracterizar uma das fases do estresse, né? A gente fala que normalmente existem 4 fases de estresse. A fase de alerta, que ela é uma fase saudável, que é quando você vai passar por uma situação de perigo real, que você precisa de uma força, de uma energia para lutar ou para fugir daquela situação. Então, normalmente a pessoa ela vai ter um batimento cardíaco mais acelerado, uma sudorese mais intensa, ela vai ter uma tensão muscular. Só que à medida que ela enfrenta ou que ela foge dessa situação, o organismo tende a voltar ao equilíbrio. É aquele momento que você relaxa, né? Que parece que você vai até cair das pernas, como se diz por aí, né? Só que se a pessoa passa por situações que constantemente ela entende que aquilo a deixa em alerta, ela começa a ter exacerbação de tudo. Então aquela taquicardia vai ser muito mais intensa, a sudorese vai ser muito mais intensa,
A sensação de estar permanentemente em alerta vai ser muito mais intenso. Muitas vezes a pessoa se adapta a essa situação e ela deixa de perceber que ela está em estresse. Quem vai contar isso para o aviador é quem está no entorno, na convivência dele. É a esposa, os filhos, os amigos que vão falar: olha, eu acho que você está estressado demais. Eu acho que você está vendo as coisas de uma maneira muito ruim. Então ele precisa começar a cuidar dele. Né? Hoje em dia existem excelentes tratamentos para você fazer um reequilíbrio hormonal no corpo, para ajudar a sair dessa fadiga, que é diferente de estresse, né? Mas que vai levar à fadiga também. E também tem possibilidade de fazer um trabalho até com uma psicoterapia, né? Para que ele consiga ter outra visão da mesma situação e a partir disso ele tomar as decisões dele, né? Bom, doutora, dentro desse contexto, então, o que a gente pode dizer que é o coping, né? Como que a gente pode definir o coping? Como é que ele funciona aí no gerenciamento do estresse? Tá. O coping, na verdade, são estratégias que a pessoa vai usar para gerenciar esse estresse. E essa estratégia, ela parte das experiências que a pessoa vai adquirindo ao longo da vida. Muitas vezes o aviador, eu vou pegar o exemplo da escala, ele pega a escala de trabalho dele e ele vai olhar para aquilo e ele vai ter alguma emoção, ou ele vai ficar com raiva, ou ele vai ficar indignado, ou ele vai ficar feliz, ou ele vai ficar satisfeito. Nossa, que bom, minha escala desse mês está legal. Isso é só uma reação àquele agente estressor, se for no caso da raiva, né? Ou mesmo da alegria, porque ele também vai ter um dispêndio de energia para isso. A partir disso, né, a partir dessa reação, dessa emoção que ele teve, a ação que ele tiver em cima disso a gente vai chamar de coping, que é a estratégia que ele vai usar, né? Ele teve a raiva, ele teve a tristeza, bom, a partir disso o que é que você vai fazer? Baseado nesta realidade, que é aquela escala de trabalho que você tem, como é que você vai gerenciar, como é que você vai lidar com essa situação? Isso é uma estratégia de coping, porque daí ele vai sair do emocional para o mental, ele vai usar a parte de raciocínio dele para criar ações. Isso é um coping, isso é o que a gente pode chamar de coping. Bom, e finalmente, então, como que um piloto pode saber mais sobre esse assunto? O que você indica para os aviadores que possam estar se sentindo em situação de estresse nesse momento? Bom, sobre estresse e coping, existem vários meios hoje que ele pode obter informações, desde cursos, livros, artigos na internet, tem muita coisa na internet, mas a gente tem que selecionar isso, né? Então procure em sites de pesquisa mesmo, que é onde você vai encontrar as fontes mais atuais de informação, mais atualizadas. E ele pode buscar profissionais também que trabalham, né? Existem médicos que trabalham com o tratamento de estresse, existem profissionais da área da psicologia que podem ajudar esse profissional a entender o que é que acontece com ele, para que ele aí sim consiga gerenciar essas situações de estresse, né? Gerenciamento nada mais é do que você buscar ações diferenciadas das que você usa para que você tenha resultados diferentes, né? Então é importante que o aviador ele entenda que se ele está numa situação de estresse e ele usa os mesmos recursos e obtém os mesmos resultados, ele não está sendo eficiente. Ele não está usando uma estratégia de coaching, ele só está sendo reativo a uma situação. Se ele não consegue mais enxergar uma saída para aquela situação, talvez seja o momento dele procurar ajuda. E aí o grupo é importante, o grupo de voo é importante, porque eles se entendem, eles se reconhecem, eles sabem quais são as dificuldades que existem entre eles. Então o grupo ele é importante para acolher, para dar continência. Mas o próprio grupo em si não ajuda a pessoa a sair daquela situação, porque o grupo também não enxerga uma situação diferenciada. Então talvez seja o momento dele procurar ajuda, né? Se a gente for pensar em CRM, que os aviadores conhecem muito bem, hoje a gente fala de prevenção às ameaças e aos erros.
E a gente precisa aprender a levar isso para a vida da gente. Se a gente conseguir identificar o que nos ameaça, né? O que ameaça a vida do aviador, que o deixa estressado. Claro, existem situações que vão levá-lo ao estresse, que não estão na mão dele como controle, mas aí ele vai ter que aprender a como se adaptar a isso, que é onde ele vai deixar de usar o mecanismo de estresse de uma maneira inadequada, para que ele tenha saúde, para que ele não precise se afastar do trabalho, né, no momento que ele não precisaria. Então, o importante é que ele reconheça, que ele aceite que ele está estressado e que aí sim ele busque ajuda. Ok, então em nome de todos os associados da Abrapac, eu agradeço muito a doutora Flávia Meneghel, psicóloga, que esteve aqui com a gente falando aí para os aviadores. Obrigado, doutora. Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui rapidamente a vocês, né? Estou à disposição para o que precisarem, se quiserem que a gente fale mais sobre estresse, vamos falar. Tá ótimo, obrigado. Eu que agradeço.